tanta coisa no Brasil que acaba sendo decidida pelo Supremo. O Legislativo legisla, o Executivo executa, mas a palavra final é do Supremo. 2 casos hoje aqui, na sequência do Jornal Gente. Um deles, essa questão da demarcação das terras indígenas, sobre a qual falou o ministro Aldo Rebelo, que hoje vai ser definida pelo Supremo. E tem mais uma, autonomia do Banco Central do Brasil, julgamento também que vai ser retomado hoje no Supremo. E é o assunto do nosso colunista e cientista político, Fernando Schiller. Bom dia, Schiller, tudo bom? Tudo bem, Thaís, tudo bem, Pedro, Cláudio, os ouvintes. Olha, o Supremo é isso mesmo, vocês colocam, é uma espécie de consciência, uma grande sombra do país que lá aprova tudo, né? Então, quer dizer, o que aconteceu nesse caso? Depois, vamos lá, depois de 30 anos de discussão, esse assunto é discutido, olha, eu me lembro desse assunto desde os anos 90 sendo discutido no Brasil, se o Banco Central deve ser autônomo ou não, se ele deve... Autônomo não é bem a palavra, né? Na verdade é um Banco Central independente, né? Só para o nosso ouvinte, para botar todo mundo na mesma linha, assim, quer dizer, o que significa autonomia do Banco Central, que foi aprovado lá pelo Congresso? Significa basicamente que os mandatos são fixos, são 9 diretores, incluindo o presidente do Banco Central, né? Ele se torna uma autarquia de natureza especial, então ele não é mais vinculado ao Ministério da Economia, né? O presidente do Banco Central sempre era, no fundo, um cargo de confiança do ministro da Fazenda, ou da Economia. Então ele passa a ser um órgão independente, não ligado a nenhum ministério, na esplanada, né, dos ministérios. E o mais importante, o presidente não pode ser demitido apenas por vontade do presidente da República. Então ele deixa de ser, vamos no direto, quer dizer, deixa de ser um cargo de confiança do presidente da República. O presidente, se julgar que deve demitir ou que o desempenho do presidente do Banco Central é insuficiente, tem que mandar uma proposta de demissão para ser aprovada em voto secreto no Senado Federal. Na prática, vamos lá, o Banco Central se torna uma instituição de Estado, como uma agência reguladora do sistema monetário, sistema financeiro nacional, né, e não mais um órgão ligado ao governo. Bom, o que aconteceu? Quando foi aprovado isso no Congresso, o PT e o PSOL entraram com uma ação contestando a legislação com base em 2 argumentos. Um argumento formal, dizendo que, pelo artigo 61 da Constituição, a iniciativa da lei deveria ser do Executivo, na medida que é uma reestruturação da administração federal, né? Então é, digamos assim, privativo do presidente da República tomar essa iniciativa, e também questionando o mérito, dizendo que, olha, uma perda de controle da política econômica, que cabe ao governo, eleito democraticamente, enfim, essa é uma discussão que sempre divide o mundo político, né? O ministro Lewandowski, que é o relator da ação, né, recusou essa segunda parte do mérito, né, mas deu cabimento, né, aceitou a primeira parte, a questão formal, dizendo que de fato a legislação deveria ter sido iniciativa da Presidência da República. Só que tem um problema. Havia um projeto também do governo na mesma direção, dizendo basicamente a mesma coisa, não é? Deveria ter sido apensado no projeto que foi aprovado, acabou não sendo, não é? Por um erro do Legislativo. E o projeto foi sancionado, a lei foi aprovada e sancionada pela Presidência da República, não é? Então, o ministro Barroso, que votou logo em seguida... Caiu a linha do Fernando Schiller aqui, que estava tratando da questão da autonomia do Banco Central conosco, julgamento que vai seguir no Supremo Tribunal Federal. O Schiller volta com a gente para falar mais sobre esse assunto na sequência. Rede Bandeirantes de Rádio. O carro do futuro chegou! Taycan, o esportivo 100% elétrico e 100% Porsche. Entre na nova era da eletricidade. O Porsche Taycan já está à venda em 3 versões nas 8 lojas Stuttgart Porsche. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Recife. stuttgartporsche.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ofertas desta quinta. Exceto Carapicuíba, Presidente Dutra, Vila Galvão e São Mateus. Detergente líquido IP 500ml 1,55. Fralda Supreme Care Hiper Huggies 68,50. Bacon e manta Perdigão peça 21,90 ao quilo. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sua história faz a nossa. Nossa história tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no
Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. O motorista que sai da Ponte Júlio de Mesquita Neto e vai para a Avenida Pompeia enfrenta trânsito lento da metade da ponte até o seu final, na travessia ali do corredor da Avenida Marquês de São Vicente pela Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, e encontra lentidão em toda a extensão do viaduto Pompeia até o acesso da avenida. Para quem vai no sentido da Marginal do Tietê, caminho bom. BNDES divulga resultados financeiros e destaques da tua situação no segundo trimestre. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. Fernando Schiller de volta. Caiu a linha, Schiller. Olha, caiu aqui, mas muito para fechar o ponto, quer dizer, o ministro Barroso, na verdade, ele, na minha interpretação, ele faz um alinhamento do Supremo, dizendo, olha, o Supremo já comprou brigas demais aí, já interferiu em muitas políticas públicas. Existe uma certa maioria hoje no Supremo, vamos dizer assim, simpática a esses projetos de modernização econômica, né? Até lá em Brasília, nos bastidores, o ministro Barroso é visto como um progressista em muitas áreas de costumes, enfim, direitos, etc., mas tem um viés mais liberal nessa questão da gestão econômica, né? Então, no fundo, tem uma questão formal por trás dessa discussão, mas a questão que realmente importa é o mérito. E no mérito, na minha visão, quer dizer, a autonomia do Banco Central tem maioria no Supremo, e eu aposto aí, eu vou botar minha bola de cristal em jogo aqui, Thaís, Pedro e Cláudio, que vai ser aprovado hoje, vai continuar essa votação, tomara que termine hoje, e pelo menos um assunto, né, nesse ano complicado, o país resolve. Eu também acho. Acho que a tendência do Supremo é aprovar. A análise do Schiller é absolutamente correta e competente, como sempre. E eu acho que há uma tendência mesmo nessa direção. Tomara que se confirme essa tendência, né? E também que se confirme esse entendimento do ministro Barroso, manifestado ontem durante um evento na XP, essa atitude assim do Supremo Tribunal Federal no sentido de não interferir em determinadas decisões, né? Acho que é muito salutar isso. O ministro deveria pugnar ali no âmbito do Supremo para que o Supremo abandone ou pelo menos diminua, né, esse seu viés legislador que é frequente, né? Ontem o ministro disse isso claramente. Olha, tem questões que têm que ser definidas pela política e não pela justiça. Tomara que os demais ministros adquiram a mesma concepção. É isso, só para fazer um complemento aqui que o Cláudio falou, nessa conversa com a XP, o ministro falou uma frase muito interessante, né, Cláudio? Ele disse, responsabilidade fiscal não tem ideologia, não é? Quer dizer, é um problema do país, não é um problema de esquerda e direita, deve ser respeitado por todos. Oxalá os políticos escutem esse recado lá em Brasília. Fernando Schiller, cientista político, volta aqui nas próximas edições do Jornal da Bandeirante, gente. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Um abraço.